Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, queridos, nós teremos a lição número 8 da revista Legados da Fé. E o tema ainda é sobre o rei Davi, onde nós abordaremos sobre diminuir o eu e exaltar a Deus. E o objetivo para a nossa lição de hoje, queridos, é nós percebermos como que uma postura egoísta, uma postura egocêntrica e também de abuso de poder são perigosos para a nossa vida cristã e também para as pessoas que nos rodeiam. Vamos então, queridos, orar, pedir a Deus que nos abençoe no entendimento e na compreensão dessa lição de hoje. Pai amado, Pai querido, nós colocamos diante de Ti as nossas preocupações nesse momento. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos tranquilize as nossas mentes, abrindo a nossa mente para o entendimento da palavra de Deus. Porque nós sabemos, ó Deus, que a escola dominical trata da palavra de Deus, do ensino, da instrução, Deus. E que seja o Teu Espírito Santo a falar conosco agora aos nossos corações. Nos ensina, Deus, e nos dá a direção para ouvirmos e entendermos claramente a mensagem que o Senhor tem para nós na escola dominical hoje. Seja conosco, Pai, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, queridos. Vamos então ler a palavra de Deus que nos dá o embasamento para a leitura, para o ensino de hoje. A palavra de Deus está no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos que nos dá o entendimento sobre a história do rei Davi. Vamos lá. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e ele e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Em uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da tua casa, no terraço real, e viu no terraço uma mulher que estava se banhando, se lavando, e esta era muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já havia passado o tempo da sua purificação. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber disso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por meio de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja da guerra, e retirai-vos de detrás dele, para que ele seja ferido e morra. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, lamentou ao seu senhor, e passado o luto, enviou Davi, e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém, queridos? A palavra de Deus sempre nos ensina e nos instrui.
ela traz revelação dos mistérios divinos que Deus tem para nós. Ela nos ensina e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Então, queridos, diante daquele cenário que Davi viveu ali naquele momento, eu gostaria de convidar você a pensar comigo aqui sobre o perfil de uma determinada pessoa. Eu vou fazer aqui para você algumas perguntas e peço que você reflita sobre o teor dessas perguntas para identificar qual é o perfil da pessoa a quem nós estamos falando. Primeiro, você sabe com quem está falando? O problema não é meu, não sou pago para isso. A sua opinião não faz diferença para mim. As coisas são assim porque eu quero. Eu quero que você faça do meu jeito. Eu não preciso de você. Tenho tudo o que preciso. Você nunca vai conseguir. Se você não fizer isso, eu não falo mais com você. Quem manda aqui sou eu, e você vai me obedecer. Ninguém quer saber a sua opinião. Nada dá certo para mim, e a culpa é sua. Eu sabia que você não ia conseguir, ainda mais se você não fez do jeito que eu falei. Veja, amados, que diante dessas perguntas, nós podemos observar que o perfil dessa pessoa é de alguém altamente egoísta, egocêntrico. E a partir desse perfil, essa pessoa está fundamentada em si mesma. Ela não tem aqui as competências de colaboração, de respeito à diversidade, aos valores do outro, né? Enquanto Deus pede que nós amemos primeiro a Deus e ao próximo como a nós mesmos, como nós identificamos aqui, essa pessoa é altamente egoísta e só ama a si mesma. Por isso, ela precisa entender quais são os valores cristãos que permeiam a vida. Ela precisa melhorar o seu relacionamento pessoal consigo mesma, a maneira dela ver o mundo e ver a si mesma e a maneira dela se relacionar no meio social e na comunidade. Então, amados irmãos, como nós vimos no texto bíblico, o rei Davi, vivia um período de ascensão do seu reino. Ele tinha ali estabilidade que eles já haviam conseguido e ele gozava de boa reputação, de credibilidade. Estava num período de ascensão do reino. Veja que ele havia sido muito bem sucedido, né? Ele possuía autoconfiança, a ponto de que seu exército venceria sozinho, sem precisar da presença dele. Por isso ele decidiu ficar em casa, não ir à batalha, tirar uns dias de folga por conta própria. Acontece, amados, que ali, quando ele estava sozinho em casa, Davi viu Batseba, uma mulher bonita, formosa, que se banhava ali. E o coração de Davi cobiçou a Batseba, mesmo sabendo que ela era uma mulher casada e que, a partir daquela relação que Davi teve com ela, ela ficou grávida. E Davi não assumiu o seu ato. Mas, para preservar o seu ego, amados, Davi agiu de forma egoísta. Veja que ele tramou um plano para se livrar das consequências dos seus atos. Ele fugiu das suas responsabilidades. Ao tentar enganar Urias, para que a sua imagem, a imagem real, não fosse tocada, que ela ficasse intocada. E para que Urias pudesse pensar que ele era o pai da criança. Porém, amados, Urias manteve-se firme na sua fidelidade para com o rei e não se separou dos soldados durante a batalha e nem foi para sua casa. Assim, amados, mediante essa situação de fidelidade, Davi ficou constrangido com o comportamento de Urias e mandou armar uma situação de guerra na qual Urias morresse. Davi, assim, indiretamente, ele ordenou a morte de Urias e após o luto, tomou Batseba como a sua esposa e, mesmo assim, amados, ele foi sentenciado pelo profeta Natã, que o repreendeu pelas suas atitudes. Então, queridos, percebendo e vendo o grande erro que cometeu, Davi se arrependeu profundamente. Pediu perdão a Deus.
como nós podemos ver isso claramente no Salmo 51, que é um salmo onde Davi expressa ali o seu arrependimento pelo pecado, pelos pecados que ele cometeu e pede a Deus perdão pelos seus atos inconsequentes. No entanto, amados irmãos e irmãs, Deus não livrou Davi das consequências danosas dos seus atos pecaminosos. Mesmo com arrependimento, com perdão concedido por Deus, ele pagou as consequências pelos seus atos. Veja que ele foi envergonhado quando teve a sua filha Tamar sendo abusada pelo próprio irmão Amon. Da mesma forma que a mulher de Urias fora abusada por Davi. Davi também viu seu filho Amon ser assassinado de uma forma brutal e violenta, assim como fora Urias na guerra. Davi também foi traído por Absalão, seu próprio filho, e assim como Davi traiu a lealdade daquele soldado fiel de guerra. Davi, irmãos, o rei, o grande rei Davi, aquele rei do coração de Deus, teve seus problemas como homem. Ele pecou, ele cobiçou, ele se achou, deixou-se envolver pelo seu ego e o seu ego cresceu em si, de tal forma que ele achou que era o cara. E por causa disso, cometeu abusos e pecados. Se arrependeu e pediu perdão. E Deus o perdoou. Então nós vimos, amados, que o ego inflado de Davi, o grande ego que Davi demonstrou ali com aquelas atitudes, o levou a descumprir regras, manipular algumas pessoas, desrespeitar outras e abusar da sua posição de poder. Ele era o rei, e o rei tinha poder inquestionável mediante a sociedade e sobre o povo. Quando Davi colocou a sua função de rei acima da sua função de servo de Deus, sua vida foi desmoronando. Davi foi dominado pelo egoísmo e vieram as consequências danosas quando nós deixamos o nosso eu crescer e Deus diminuir em nós. Nós não estamos livres, amados, de agir como Davi agiu. Nas nossas relações afetivas, no trabalho, na igreja. Por isso, nós precisamos vigiar e orar sempre. Sempre avaliarmos o que tem dominado a nossa forma de ser, de agir. É o ego? É o nosso eu? Vamos pensar, vamos refletir. Deus tem revelação para os nossos corações. Se for o ego, se for o eu, nós precisamos mudar, nos arrepender, nos voltarmos para Deus, deixar que Deus cresça e o nosso eu diminua. Só há uma forma, amados, de não deixar ser dominados pelo egoísmo, que é exatamente exaltar ao Senhor e diminuir o nosso eu. Tem a música, que diz que Ele cresça e que eu diminua. Somente Deus, pelo seu poder, pela sua graça, deve ser exaltado. E todo o poder vem do Senhor, e para Deus todo o poder deve ser exercido. Quando nós temos algum poder, ele vem do Senhor, e nós devemos honrar a Deus com o poder que Ele nos deu, sendo servos, buscando a presença, ajudando e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Normalmente, queridos, quando nós nos tornamos bem-sucedidos, e nós adquirimos alguma forma de poder, assim como o rei Davi adquiriu ali, que era o rei. Não sejamos reis, mas somos bem-sucedidos no trabalho, adquirimos poder econômico ou poder intelectual, alguma forma de autoridade e poder na nossa sociedade. Nós revelamos o nosso egoísmo e achamos que nós somos os donos do mundo. Somos o cara, os caras, a cara. Então, queridos, nós podemos nos achar nessa situação e passar e vir a manipular as pessoas, esquecendo que nós somos servos e não senhores. Muitas vezes nós confundimos os valores desse mundo, nos achando que somos senhores e não servos. E somos servos do Rei, o Altíssimo, o nosso Deus. É preciso, queridos, então, nessa perspectiva, Davi sucumbiu. Nós também podemos sucumbir perante os nossos projetos e pecarmos quando exercemos alguma forma de poder
e domínio sobre as outras pessoas. Nessa perspectiva de nós nos protegermos, acumulando mentiras, omissões, darmos um jeitinho aqui, um jeitinho ali de nos proteger, magoamos pessoas e nos envolvemos em confusões diversas. Precisamos ter cuidado. Não é esse o caminho, não é o caminho mais curto. O caminho é o caminho de Deus, o caminho que Deus tem revelado através da tua palavra. Então, queridos, nós precisamos mudar a história, mudar a trajetória. Quando vivemos situações semelhantes a que Davi viveu e não conseguimos sair, é necessário buscar a ajuda de Deus e das pessoas que estão ao nosso redor, com coragem e também para nós darmos um passo para a transformação que o Senhor quer para cada um de nós. Amém, queridos? O maior prejuízo é de que o pecado nos afasta da presença de Deus. Davi, naquele momento ali, havia se esquecido disso. O pecado gera na nossa mente esse estado de cauterização, de frieza espiritual, né? Do entendimento. A gente perde o discernimento quando nós pecamos. Ele nos afasta da presença do Espírito Santo. Então, amados, até que nós confessemos esse pecado ao Senhor e nos voltemos para Deus, esse pecado nos consome, ele nos envelhece e nos domina completamente. Para retornar, fazer o caminho de volta, fazer a volta, nós precisamos estar disponíveis ao tratar de Deus, ao ensinar de Deus, ter corações ensináveis, uma mente que escuta o Senhor, que ouve a palavra de Deus e que quer andar nos caminhos do Senhor. Pois somente Deus, amados, pode nos disciplinar da maneira correta, porque Deus nos ama e o seu amor é imenso para com todos nós. O ego, então, quando inflamado, quando crescido, quando somos muito egoístas, impede que nós possamos discernir as palavras de correção, de fazer autocrítica. E foi assim com Davi. Mas Deus não desistiu dele, assim como não desiste de nós. Precisamos, então, amados, buscar a luz dos valores do reino de Deus. Agir à luz dos valores do reino, que são retidão e justiça. Termos um coração reto, agirmos de forma reta e agirmos de forma justa conosco e com o próximo também. Somente assim, amados, é que nós podemos caminhar, porque nenhum de nós está livre dos desejos, do pecado, da cobiça. Mas quando temos uma vida com Deus, Ele nos ensina e nos ajuda, nos instrui no caminho que nós devemos andar. Deus, assim, queridos, nos dá liberdade para dizer não. Não ao pecado, não à cobiça, não àqueles desejos do fundo do nosso coração que parecem ser maiores do que nós. Porque nós temos o discernimento, porque nós temos o Espírito Santo. E só o Espírito Santo, através da força do poder de Deus, que derrota os inimigos espirituais que nos tentam. Por isso nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Porque as coisas que nos prejudicam, Deus nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. Tanto para nós como pessoa individualmente, quanto para nós todos juntos, o corpo de Cristo na comunidade em que nós vivemos. E nos encaminhando aqui para a conclusão da aula de hoje, queridos, nós podemos perceber que a palavra de Deus nos ensina muitas coisas. Como ficar livres dos desejos da alma que nos levam ao pecado. Como combater a tentação. Davi, nessa experiência que ele teve de vida, ele foi tentado e cedeu à tentação. Mas ele pagou um preço. A cura, a salvação de Davi veio quando ele se arrependeu. Ele reconheceu os seus pecados e se arrependeu. E Deus o perdoou. E assim Deus nos perdoa. Deus quer vir de encontro ao nosso coração e nos perdoar. Para isso basta que nós nos voltemos para Ele, nos arrependamos e sejamos firmes no caminho de Jesus. Jesus nos ensina a orar e a vigiar, para que não entremos em tentação. Como disse Jesus, a todos nós, Ele sempre andou em oração e vigilância. Jesus orava no monte, orava de noite, de madrugada, durante o dia. Jesus vivia em perfeita comunhão com o Pai e o Espírito Santo, orando e vigiando. Então, amados, Jesus nos ensina
como nós devemos viver nessa nossa vida. Davi também, naquele tempo, amados, permitiu que o seu ego o dominasse, colhendo assim muitas consequências desastrosas do seu desejo. Embora ele tenha experimentado o arrependimento, aqui como eu disse, e o perdão de Deus na sua vida, devemos orar para que Deus não permita que o nosso eu, nosso ego, nos domine e nos engane, e que em tempo esse ego não nos leve para os caminhos cheios de pedras, de sofrimento, de murmuração, mas que nós possamos encontrar o verdadeiro caminho, que é Jesus, que é o caminho, é a verdade e é a vida. No entanto, amados, se nós pecarmos, se isso acontecer, saiba você, que nós dispomos da graça de Deus que nos cobre, porque é essa graça que nos salva. Deus nos ouve a cada um. Deus também nos justifica e nos santifica mediante o perdão e o arrependimento. Para isso, precisamos apenas nos dispor, buscar a Deus, a sua palavra, para que Deus possa nos levar e nos conduzir no caminho que nós devemos andar. Deus nos quer de volta. Ele quer nos dar a mão. Basta que nós levantemos as mãos para o Senhor e sigamos o teu caminho. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor pela palavra de Deus, através da escola dominical, que sempre nos traz refúgio diante das nossas circunstâncias que vivemos. Amém, queridos? Que esta palavra tenha servido hoje para edificar um pouco, para confortar um pouco o seu coração, assim como confortou o meu. Vamos pedir a Deus constantemente que nos fortaleça e nos dê a graça do discernimento nas batalhas diárias da nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Nós estamos felizes porque você está na escola dominical, aprendendo, crescendo conosco. Nós estamos já chegando ao final desse ano de 2020 e pela graça de Deus estamos aqui. Teremos talvez mais uma ou duas lições esse ano e certamente nós continuaremos aprendendo muito daquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Um bom domingo a todos, que Deus abençoe. Até mais tarde no nosso culto de louvor e adoração aqui pelo canal do YouTube. Um abraço, queridos, que Deus abençoe a todos.